Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um café com pão do céu. Hoje eu tenho uma palavra abençoada sobre o pecado de Acã. Pecado de Acã ou pecado de uma nação? Quero expor esse assunto a você daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para colocar o gostei ou não gostei, compartilha aí o canal da gente, me ajuda a crescer aí, porque agora eu estou usando o meu canal mesmo, não estou usando o canal da Comunidade Bíblica Internacional. Então, compartilha aí o meu canal, ok? Se você não está inscrito, se inscreve, é só apertar aí o sininho aí embaixo aí e você vai se inscrever, tá bom? Bom dia. Agora o meu horário não é exatamente 8h30, 8h30 é uma referência. Então, às vezes, 8h30, depois de 8h30, antes de 8h30, é por aí. Mas toda terça, toda quinta estamos aqui. Amém? Já eu volto para uma palavra abençoada e uma explicação bíblica sobre os pecados de Acã. Olá, estamos aqui de volta. Agora eu quero, em definitivo, explicar para você uma passagem bíblica muito interessante. E essa passagem bíblica encontra-se no livro de Josué, capítulo 7. Hoje eu vou demorar um pouquinho mais do que o normal, por causa dessa passagem bíblica que eu quero explicar a vocês. Josué, capítulo 7, versos 1 em diante. Eu lerei alguns versículos, não lerei todo o texto, mas vou destacando os versículos que assim faço referência. Vamos lá, Josué 7, 1 em diante. Diz assim, olha: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai ou Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: olha, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, porque eles são poucos, eles os de Ai. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Verso 10, versículo 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Observe essa expressão. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas sagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. 13. Vai e santifique o povo. E aí Josué toma uma atitude e diz o verso 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. 18. E Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. E Acã, então, mediante isso respondeu: é verdade, pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel,
o que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. E aí temos o desfecho de como Acã acabou sendo punido por conta dessa sua atitude impensada. Temos aqui, portanto, uma atitude de corrupção de um indivíduo que, por causa dessa corrupção cometida por ele, todo Israel sofreu. E dentro desse texto você veja claramente no versículo inicial: mas os israelitas foram infiéis. Veja que dentro desse texto nós percebemos que o pecado de Acã afetou todo o povo. A maioria das pessoas interpretam esse texto como se a atitude de Acã fosse geradora de uma maldição sobre todo o povo de Israel, mesmo aqueles que supostamente não sabiam nada sobre o pecado de Acã. Se é assim, por que o texto está dizendo isso? Por que o texto está dizendo que, por causa de Acã, todo o povo sofreu? É a interpretação que muitos fazem. Mas o texto é muito claro, diz que Israel inteiro pecou. Então, examinando esse texto, retirando toda a parte assim emotiva da nossa interpretação e sendo mais factual, sendo mais realista na interpretação desse texto, tiramos algumas coisas que nós podemos levar assim para o lado meio romântico na interpretação desse texto. O que está acontecendo aqui? Depois que eles tiveram uma vitória maravilhosa sobre a cidade de Jericó, Deus determinou especificamente que eles destruíssem tudo de Jericó e que não poderiam pegar nenhum bem. Não haveria despojo benéfico lá de Jericó. Essa era a determinação do Senhor. Apenas pessoas deveriam ser poupadas, se arrependidas de fazerem parte de Jericó e se unirem ao povo de Israel, como foi o que aconteceu com Raabe e toda a sua família. Mas os bens da cidade, daí o meu termo benéfico, os bens da cidade deveriam ser todos destruídos. Acontece que não foi isso que aconteceu. Redundante, né? Pois bem, infelizmente, isso não aconteceu. Desse texto é destacado que Acã escondeu uma quantidade de coisas de prata e de ouro, mas o pecado é de Israel. Por quê? É pecado de Acã ou é pecado da nação? Aqui nós temos caracterizado, obviamente, para mim, um pecado de corrupção. Alguém que tinha uma determinação que não podia colocar a mão em bens alheios, era uma determinação do Estado, da liderança estatal aqui, que os bens do inimigo não pertenciam a eles. Portanto, não haveria direito de despojo e tinham que respeitar a decisão, porque qualquer ação nessa direção seria corrupção. E foi isso que Acã fez. Só que o problema não está em Acã exclusivamente. E é preciso entender isso. Josué, ele não procede emotivamente diante daquela circunstância. Ele procura agir espiritualmente. Porque quando vão lutar contra uma cidade que é menor do que Jericó, e a cidade de Jericó com muralhas difíceis de transpor, e com uma ação poderosa da parte de Deus, eles conseguem apenas no grito derrubar as muralhas. Nessa passagem bíblica anterior, Josué faz uma oração e o dia se estende além do normal para que eles possam destruir toda a cidade. Então, 2 milagres poderosíssimos se manifestam nessa circunstância, nessa batalha de Jericó.
Então, ele está se acostumando com o milagre. E Josué era um homem muito acostumado a esse tipo de coisa, porque acompanhou Moisés em várias circunstâncias e viu a ação poderosa de Deus. Então, para Josué é normal esse tipo de coisa. É anormal para Josué sair um grupo menor para lutar contra um povo pequeno e ser derrotado. E aí ele fica apavorado. E aí ele logo interpreta: o que a gente está fazendo de errado? Deus, pelo amor do Senhor, o que eu fiz de errado? Olha, nós lutamos contra uma cidade poderosíssima e conseguimos derrubar. O Senhor atendeu a minha oração e o sol se estendeu por mais tempo do que o normal. E agora a gente vai lutar contra um grupo pequeno com uma certa capacidade. Será que foi nosso orgulho, nossa vaidade que impediu que vencêssemos uma cidade pequena? O que está acontecendo, Deus? Essa é a questão legítima de Josué. E então, Deus esclarece para ele: peraí, cabra, levanta. Deus está dizendo: calma, não foi você quem pecou, não. Não é problema com a tua liderança. Tem coisas escondidas aí debaixo da sua liderança que você não está sabendo. E esse é um fato que ocorre em muitas igrejas, famílias e em determinados lugares. Então, muitas das vezes, um determinado líder não tem condições de saber os pecados que estão ocorrendo dentro de uma empresa, os pecados que estão ocorrendo quando é pastor dentro de uma igreja. Por quê? Qual é o pecado de Acã? O pecado de Acã não é de um indivíduo, é da coletividade. Nesse pecado de Acã aqui, quando Josué começa a lançar sortes, você interpreta como se ele estivesse tirando a sorte. Não. Aqui foi uma atitude de investigação, foi um processo investigativo. E por acaso, esse lançar sorte não é pegar papelzinho, não é pegar pedrinha e ir tirando o nome. Não, é um processo investigativo. Você tem que interpretar o significado dessa linguagem. E essa linguagem não é linguagem de sorte, é linguagem investigativa. Lançar sorte na linguagem judaica nesse aspecto é investigar. E nessa investigação a sorte foi caindo aqui, as respostas de algumas perguntas feitas a algumas pessoas indicavam aquele e o cerco foi se fechando. Até que chegou na tribo de Judá, chegou numa família e finalmente chegou a Acã. Por que isso aconteceu? Todo mundo sabia. Só Josué e os seus líderes que com ele estavam que não sabiam. Mas todo mundo sabia que Acã tinha metido a mão no que era impróprio. E sabe o que fizeram? Nada! Ninguém denunciou, ninguém tomou providência, ninguém disse: olha, Acã, você não vai fazer dessa maneira não, porque você vai corrompendo o nosso povo e agora quem vai sofrer as consequências somos nós. A gente conhece as escrituras, a gente sabe os princípios e violar esse princípio vai acarretar problema para nós. Mas eles achavam que não ia causar problema para eles. Isso era um problema que Acã estava cometendo, um pecadinho de Acã, e Acã se vira para lá. Só que não é assim. Por que não é assim? Não é que o pecado de Acã afeta o povo, mas o povo saber que isso está sendo feito e não tomar providência, isto é pecado. Então, muitas das vezes, eu posso saber de que alguém dentro de uma liderança, dentro de uma empresa onde eu trabalho, eu posso saber que alguém está roubando equipamento. Então é complicado eu fazer aquela denúncia. No entanto, eu preciso me cercar de meios lícitos para fazer aquela denúncia. Porque se eu apenas denunciar sem comprovação, eu incorro também em erro e pecado. Então, muitas das vezes, nós temos em empresas indivíduos que estão sabendo que fulano é que vai lá no depósito e rouba merenda, rouba determinadas carnes secas que estão lá no depósito da merenda, rouba leite. Tem gente que trabalha em empresas, está sabendo, e outros estão sabendo que um determinado colega desvia pacotes de papel ofício, de canetas,
de grampeador, de grampos, todo mundo caladinho. E na igreja? Todo mundo está sabendo que determinado líder está cometendo determinado pecado e isso vai se alastrando. E todo mundo está sabendo, mas ninguém fala nada. E todo mundo começa a dizer, por que o pastor não toma providência em relação a isso? Ou porque fulano está em pecado e o pastor não faz isso? Ou na empresa, por que o chefe não faz isso? Fulano está roubando pacote de ofício e coisa e tal, e ninguém faz nada. Esse chefe da seção, esse gerente está assim, ó, com esse indivíduo. E às vezes o gerente sabe nada. O supervisor sabe nada. O pastor não tem a menor ideia até que o Espírito Santo fala ao coração dele. Como aconteceu aqui com Josué. Ou a circunstância diversa denuncia um problema e quando o homem de Deus ou a circunstância diversa afeta a empresa e o gerente tem que tomar providência. Nós estamos vendo acontecer isso na nossa nação. Alguém que corrompeu a nação, alguém que desviou milhares de recursos, alguém que roubou empresa aqui, empresa ali e quer continuar a roubar. E a nação sabe disso e alguns hoje estão se colocando contra isso. Mas no passado, as pessoas ficavam caladas, sabe por quê? Eu recebi esse benefício, eu recebi aquele benefício. E tem gente que continua apoiando o Acã, porque tem benefício a receber. Muita gente no passado acaba votando em deputados, em vereadores, porque recebe algum benefício pessoal desse indivíduo e tem medo de denunciar. E uma montoeira de gente é comprada por Acã. E todo mundo sabe que Acã está ocultando coisas, está se corrompendo, desviando recursos e ninguém fala nada. Por quê? Porque ninguém quer ser o dedo duro, ninguém quer ser o linguarudo. E o que acontece? Uma empresa, uma igreja e uma nação sofre consequência. Quando alguém toma providência e se insurge contra esse tipo de pecado, ele paga um preço sério. Qual é o preço sério? Por causa disso, apontam o dedo, olha, dedo duro, coisa e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção a você aqui, que o pecado de Acã não é o pecado de um indivíduo, é o pecado de uma montoeira de gente que sabe que a pessoa está fazendo, que a pessoa está se corrompendo, que a pessoa está desviando recursos, que a pessoa está roubando a nação e que isso vai trazer maldição à igreja, vai trazer maldição à empresa, vai trazer maldição à nação e ninguém fala nada. Isso frequentemente ocorre em igrejas, frequentemente ocorre em determinados setores, mas a coisa mais evidente é o que está ocorrendo na nação e tem muito crente fazendo vista grossa para esse indivíduo que desviou recursos que não lhe pertenciam, que tomou recursos e enriqueceu às custas de desviar recursos alheios e embolsar e ninguém fala nada. Não, exagero o meu pleonasmo. Esse é um pleonasmo dizer que ninguém fala nada. Temos gente denunciando. Você sabe de quem eu estou falando. E há alguns de vocês que vão votar nesse Acã para liderar a nação. Eu não estou falando que o Acã é o cara que está aí. Eu estou falando do Acã, é o cara que já esteve. E ele desviou recursos e os senhores sabem. Esse Acã que ocultou pratas e ocultou ouro e desfruta disso hoje, esse Acã tinha advogados que ele custeava. Todo mundo sabe que ele não tinha dinheiro para custear isso, mas ele custeou com o quê? Com desvios. Presta atenção no que eu estou te falando. Se você continuar ocultando o pecado de Acã, o mal vai chegar até você.
Não vai chegar somente a Acã, vai afetar onde você estiver. Se você está numa empresa e você e alguns colegas sabem que alguém está desviando recursos e alguém está roubando a empresa, você precisa tomar providência. Do contrário, quem vai ser prejudicado é você. Eu já trabalhei numa empresa, onde a empresa foi à falência, porque pessoas na empresa roubavam recursos. Eu era muito jovem, eu tinha apenas 17 para 18 anos de idade, e vi essas coisas acontecerem, e eu, sozinho, não podia tomar providência. E outros iam se corrompendo por causa de um corrupto dentro da empresa. A empresa afundou. Se você está incorrendo no pecado de Acã, não esqueça, o pecado de Acã não é de uma pessoa. O pecado de Acã é quando dentro de uma família todo mundo sabe que Beltrano está fazendo algo errado e ninguém toma providência. Às vezes, o papai de Beltrano está por fora do que está ocorrendo. Então, repito, o pecado de Acã não é de um sujeito. É de uma turba que sabe que fulano está fazendo errado, mas ninguém toma providência. Fica a minha palavra para você aqui esta manhã. E se você entregou a vida a Jesus, e você conhece Jesus, você sabe o que é sim, sim, não, não, que o que passa disso é procedência maligna. Quero deixar com você uma palavra poderosa. Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Ele sabe que eu e você somos incapazes de ter uma vida reta, uma vida perfeita. Mas uma vez que ele sabe que nós somos incapazes, ele apresentou-se diante do Pai pelos meus, pelos teus pecados, a fim de que eu, confessando com ele, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, eu receba perdão dos meus pecados. Jesus não quer ser apenas o seu Salvador, ele quer ser o seu Senhor. E para ele ser o seu Senhor, você precisa dizer não a si mesmo, precisa dizer não à cegueira espiritual e pare de ocultar pecados alheios. A Bíblia diz, não participes dos pecados alheios. Quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo vai começar a te guiar por caminhos honrosos, caminhos de respeito e caminhos de verdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.